Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Nós vamos ler 11 versículos, do 1 ao 11. João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche sua Bíblia, coloque no assento e nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos exorta e nos conforta. Ao considerarmos essa porção das Escrituras, que o Senhor nos lembre como a nossa vida foi transformada, como a nossa vida verdadeiramente mudou da água para o vinho, porque o Senhor entrou na nossa história e mudou a nossa história. Fala conosco nessa noite, Senhor. Desejamos ouvir a tua voz. No teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. Bom, muito provavelmente você já ouviu essa expressão: nossa, melhorou da água para o vinho. Esse verbete é muito conhecido, muitas pessoas o dizem. E você sabe de onde surgiu então essa ideia de melhorou da água para o vinho? Exatamente da palavra do Senhor, desse texto que nós lemos aqui. E olha que coisa interessante. Alguns anos atrás, um líder religioso disse que esse milagre não servia para nada, nem sabia porque ele estava na Bíblia. Ele estava meio que atrapalhando o conto do Evangelho de João aqui, ou aquilo que João está querendo trazer com o seu Evangelho, ou o Evangelho que ele escreveu. Mas nós vamos ver nessa noite que sim, esse texto tinha que estar na palavra do Senhor. E sim, ele tem um intuito bem diferente do que a gente normalmente acredita. Ele é exatamente para mostrar para a gente que Jesus tem poder realmente para transformar as coisas, para melhorar as coisas do seu estado anterior. E de que essa outra falácia, esse outro verbete dito todos os dias por aí, não procede. Por exemplo, o pessoal diz muito que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso também é uma mentira. A gente vai ver então, pela palavra do Senhor, que é possível ser transformado, que é possível ter uma vida melhor, uma vida mais abençoada, se Jesus estiver conosco. Se Jesus estiver conosco, nós não temos motivos de temer. Se Jesus estiver conosco, nós não temos razões para ter medo. Se Jesus estiver conosco, mesmo em momentos de instabilidade, a gente ainda pode se manter firme, porque Jesus está conosco. Pois bem, esse texto vai mostrar exatamente isso. Essa história de uma transformação de uma substância, onde era algo que se tornou muito melhor. E é interessante que Jesus então decidiu fazer isso num casamento. E esse casamento aqui presente acontece 3 dias depois de um outro ocorrido. Provavelmente 3 dias depois que Jesus se encontrou com Natanael.
que Jesus disse para ele: olha, aí está vindo o verdadeiro israelita, e que sondou os seus pensamentos e seu coração. 3 dias depois que Jesus falou para ele: olha, se você então acompanhar o Filho do Homem, você vai ver anjos descendo e subindo sobre ele. E agora, 3 dias depois disso, eles estão na mesma cidade, a cidade de Caná da Galileia, uma cidade pequena, um povoado bem restrito, não era muito grande. E diz o texto então, que eles estando ali, Jesus, seus discípulos, a mãe de Jesus foi a principal convidada para um casamento. E nós vamos perceber que a mãe de Jesus tem algum certo tipo de envolvimento com os familiares desse casamento, pelo fato da ênfase que ela recebe aqui, sendo ela colocada como um primeiro convidado, e depois vendo a ação dela no meio do casamento. Mas diz então que a mãe de Jesus foi convidada para o casamento, e Jesus também foi convidado, e os seus discípulos também foram com ele. E chegaram lá nesse casamento, e estavam celebrando. E casamento, meus irmãos, casamento é na antiguidade assim como é nos dias de hoje. É da mesma maneira. É um encontro de pessoas que estão celebrando uma nova união. É um encontro de pessoas que estão celebrando uma nova instituição sendo formada, uma família acontecendo ali. Então tem gente que festeja, gente que está ali alegre, gente que está ali felicitando aos noivos, mas que também está radiante. E eu sei disso, porque ontem, exatamente ontem, eu estava no casamento do meu primo. E contando com esse primo, só faltam mais 3 primos ali da minha família para que todos sejam casados. Então imagine a festa que estava se fazendo. E vários primos que antes eram adolescentes, agora já são pais e mães. Todos celebrando aquele momento. Casamento é isso, é celebração, é alegria. E a gente não tira o sorriso do rosto, mesmo numa festa de crente que não tem nem bebida alcoólica. E a gente estava lá celebrando, felizes da vida, e comemorando. E todo mundo que estava lá, estava pelo amor que sente pela vida do meu primo, pela sua esposa. Todo mundo que estava lá, estava para agradecer ao Senhor por aquele momento, por aquele feito, por aquele evento. E na antiguidade era a mesma coisa, o pessoal estaria ali celebrando, só que com uma pequena diferença. A festa durava em torno de 7 dias. Então eu tinha que se preparar bem para dar uma festa de casamento. E mais, tinha uma grande preocupação no casamento. Tanto é que se levava pelo menos 1 ano para se casar. Quando você chegava e tinha um momento esposatório, que é onde você dizia: olha, essa aqui tem compromisso comigo, eu estou casado com ela. A partir desse momento você tinha 1 ano para preparar o casamento, a festa de casamento, e também o local onde você iria morar. Isso acontece, por exemplo, com José e Maria. Quando Maria fica grávida de Jesus, eles estão nesse período esposatório, eles ainda não são casados, mas já são considerados casados perante a sociedade, porque eles têm um compromisso, estão com vínculo. Então imagina que você tem que se preparar um bom tempo. E por que se prepara tanto assim? Se prepara tanto porque não poderia ter desfalque na festa, não poderia ter problemas na festa, porque casamento, como eu disse a vocês, era a união de 2 pessoas, sim, como é nos dias de hoje. Mas tinha um ponto a mais naquele tempo, porque casamento também era uma aliança política, digamos assim. Uma cidade pequena como Caná da Galileia, qualquer casamento, qualquer família que se formasse, era uma expectativa que a sociedade criava para aquilo que se viria depois. Teriam mais filhos, com isso o comércio giraria, a cidade cresceria, se tornaria importante, se tornaria maior, e a vida de todos iria melhorar. Era um compromisso social casar-se. Então logo, todo casamento chamava a atenção de toda a sociedade. E num povoado pequeno, como é esse aqui de Caná da Galileia, as coisas se espalham muito rápido. Eu vim do interior de São Paulo. Eu sei bem o que é numa cidade pequena, uma pessoa falar uma coisa e a coisa se espalhar rapidamente. As pessoas começarem a comentar uma com as outras, e falar uma das outras assim, e a conversa se espalhar. É muito diferente de uma metrópole, como é a capital de São Paulo, como é a nossa cidade aqui de Osasco. Pois bem, então numa cidade pequena como essa, tinha uma grande preocupação. O que vai ser esse casamento? Muito provavelmente, mesmo que esses noivos não fossem ilustres, que eles não fossem famosos, que eles não fossem conhecidos por todos, todo mundo sabia que aquele casamento ia acontecer. E todo mundo estava numa expectativa para ver o que iria acontecer nesse casamento.
E diz o texto então, que acaba o vinho nesse casamento. Isso é um grande problema. É um grande problema porque acabou exatamente aquilo que simbolizava a alegria daquele momento. Então, se acabou o vinho, acabou-se a alegria. Qual é o problema disso? O problema, mais uma vez, retornando, é que se era um contrato social, se era algo que iria infringir na sociedade, então toda a sociedade de Caná da Galileia, todos os habitantes de Caná da Galileia iriam comentar sobre o fiasco que foi o casamento. Essas pessoas estariam fadadas, marcadas, chanceladas para o resto da vida como pessoas fracassadas. Eles andariam na rua e as pessoas olhariam e falariam assim: ó, tá vendo? É o fulano que acabou a festa dele na metade porque acabou o vinho, não se preparou direito. As crianças olhariam para ele e dariam risada, falariam: seu casamento acabou o vinho. E ele lidaria então com essa vergonha para todo sempre. E pior do que isso, para uma sociedade antiga, isso era um presságio, um mau presságio. Significava que a alegria do casamento iria acabar logo. Então, quando acaba o vinho, não é algo, acabou o vinho, beleza, segue a vida. Não, é algo que traria grande preocupação, principalmente para aqueles que estão organizando o casamento, para a vida dos noivos, para todos aqueles que amam aqueles que estão formando uma nova família. Seria um grande problema. Então, quando acaba o vinho, de algum jeito, a mãe de Jesus vai ficar sabendo. É interessante ver que a mãe de Jesus fica sabendo desse negócio. Por quê? Porque nós não sabemos se a mãe de Jesus estava na organização do casamento, se ela tinha alguma coisa mais importante, uma atuação mais importante na cerimônia do casamento. O que nós sabemos é que acabou o vinho, a mulher, Maria, a mãe de Jesus, olha a movimentação, percebe alguma coisa e vai lá e descobre que acabou o vinho. Isso é típico de mulher. Típico de mulher. Mulher tem uma sensibilidade que nós homens infelizmente não temos. Elas conseguem perceber o ambiente. É mulher, por exemplo, mãe, esposa, que chega no marido e fala assim: você não está legal, você não está bem. Fala: não, estou bem, estou legal sim. Não, eu te conheço, você não está bem, você não está legal. Mulher tem uma percepção do ambiente que é uma coisa incrível. E mulher tem uma outra questão que é maravilhosa. Mulher consegue fazer amizades que parecem ser duradouras e profundas em instantes. É possível uma mulher chegar na fila da padaria e está na fila para pegar o pão. A outra que está na frente vira e fala assim: nossa, o pão está demorando, né? Pronto, é tudo o que precisa. Elas começam a bater papo. E aí na hora que as duas pegam o pão e vão embora, se despedem com 2 beijinhos e ainda falam assim: tá bom, te vejo semana que vem no casamento da minha filha, você vai ser a madrinha. Mulher consegue fazer isso, homem não. A gente chega na fila da padaria e a gente está aqui. Se o homem que está na nossa frente vira para trás e fala assim: nossa, o pão está demorando hoje, quem está atrás já fala assim: ixi, já vai puxar a conversa. Eu não posso nem comprar meu pão em paz. Pra gente boa é aquele que só fala assim: e aí? Oh, esse cara é gente boa, hein? Então mulher tem isso. E provavelmente Maria tem isso. Maria vai lá e viu a agitação, e ela chega lá e fala assim: o que está acontecendo? E de alguma maneira ela fica sabendo que não tem vinho. Tem um problema, tem um imprevisto. E a vida é cheia de imprevisto, não é mesmo? É, irmãos, a vida é cheia de imprevisto. Às vezes, no meio de uma construção, o dinheiro acaba. No meio de um financiamento, alguém é mandado embora. Às vezes, um filho adoece. A vida é cheia de imprevistos, não só financeiros. Às vezes, um divórcio acontece. Num casamento, alguém pisa na bola. A vida é cheia de imprevistos. Às vezes, um acidente ocorre. A vida não é totalmente certa no seu sentido. A vida é cheia de imprevistos. E a gente sabe disso. Só que para a gente, o povo de Deus, nós temos uma grande diferença. Sabe qual é a diferença que nós temos? A mesma convicção que Maria tem. E sim, Maria está certa. Sabe por quê? Porque quando ela vê o problema surgindo, Maria vai exatamente aos pés daquele que pode resolver o problema. O cristão então tem segurança, tem paz, tem tranquilidade, exatamente pelo fato
que o cristão descansa no colo daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Maria sai então ali daquele local e vai até Jesus. E ela chega e fala: Jesus, vem aqui. Ela não procura para fazer fofoca, ela procura para dizer o problema. Ela fala: Jesus, vem aqui. Jesus chega com o filho e fala: fala, mãe. Filho, você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Acabou o vinho. Esse casal vai ficar em vergonha eterna. Você não pode deixar isso acontecer. Jesus olha para ela e responde de um jeito que a gente não consegue entender direito. Até porque parece aqueles diálogos de João, que sempre a gente nunca entende o seu final. Como por exemplo Jesus com a mulher samaritana. Aquela conversa de Jesus ali no poço de Jacó parece sem pé nem cabeça. Aqui também parece. Porque a mãe de Jesus chega para ele e diz: olha, acabou, você precisa fazer alguma coisa, não tem vinho. Ele vira para ela assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Se Jesus tivesse ofendido a sua mãe, o texto diria: então Maria ficou revoltada, saiu gritando: Jesus não me obedece, Jesus não me respeita, eu faço de tudo por esse filho e ele não faz nada por mim, não faz um pedido que eu faço e ele me ouve. Quer saber? Eu vou sumir daqui, e quando eu sumir, aí que ele vai sentir falta de mim. Mãe gosta de falar isso, né? Pois é. Mas você não vê a reclamação de Maria. Pelo contrário, Maria diz o seguinte: vira para os serventes, para os diáconos que estão ali, e diz o seguinte: façam tudo o que ele vos disser. Se Maria tivesse entendido que Jesus estava ali lhe ofendendo, lhe desprezando, ela não diria isso aos serventes. Ela talvez passaria direto. Mas ela vira e diz exatamente: faça tudo o que ele lhe disser. Essa é a mesma palavra que é dita lá em Gênesis capítulo 41. Quando José, então, ele decifra os sonhos de Faraó. E diz: olha, o Egito passará por 7 anos de bonança e por 7 anos de sequidão e de problema de fome. Só tem um homem que pode resolver o seu problema. Esse homem sou eu. E o que o Faraó diz? Naquele instante, olhando para José como aquele que resolveria todos os problemas, não só do Egito, mas da humanidade, Faraó diz aos seus servos: façam tudo o que ele disser. O que Maria está indicando então para a gente? Este Jesus, o Jesus que eu e você servimos, é aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Mas uma coisa é preciso. A primeira coisa a gente já disse. Primeiro, a gente tem que trazer aos pés daquele que pode resolver nosso problema. Segundo, a gente tem que obedecer tudo o que ele nos mandar fazer. Preste bem atenção, meus irmãos. Obediência é presságio de milagre. Milagres não ocorrem só pelo simples fato de termos olhos azuis. Não. Milagres não ocorrem pela roupa que vestimos. Também não. Milagres não ocorrem pela nossa fala, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso convencimento. Não. Milagres ocorrem na palavra do Senhor, quando a gente obedece o Senhor da palavra. Quando a gente obedece o Senhor da palavra, então os milagres podem ocorrer. É uma convicção que a igreja caminha. Os milagres acontecem quando nós nos prostramos de joelhos, em obediência e reverência àquele que tudo pode resolver. Pois bem, então diz o texto que tinha ali 6 talhas de pedra. O que são 6 talhas? São basicamente 6 tonéis de pedra. E diz o texto que cada talha dessa tinha a capacidade de 2 ou 3 almudes. O que é um almude? Um almude é basicamente 32 litros, a capacidade de 32 litros. Significa que cada talha dessa de pedra tinha ali de água entre 64 a 96 litros de água. E por que tem tanta água ali perto do banquete? Simples. Pelo Evangelho de Marcos a gente vê que os fariseus tinham ensinado que não poderiam se alimentar se não lavassem as mãos. Aquela água não era simplesmente uma água, não era água potável, não era uma aguinha gelada que o pessoal chegava lá e bebia, não. Aquela água era para lavar-se as mãos, a mão do convidado que estava no casamento. Então Jesus olha aquelas águas, aquele recipiente de purificação,
aquele recipiente litúrgico. E Jesus demonstra uma coisa que é muito importante para mim e para você: Jesus se importa mais com um casamento do que com um movimento ritualístico. Jesus se importa mais com a nossa vida do que propriamente coisas que a gente aprendeu que a gente tem que viver em rituais. Toda a dogmática da igreja é para nos salvar e para nos deixar bem. Apesar de que depois de um grande tempo, algumas dogmáticas acabaram ferindo mais as pessoas do que salvando elas. Mas o que João está mostrando para a gente é que pode chegar ao ponto de uma dogmática, alguma liturgia ser prejudicial. Jesus nunca vai escolher esse ponto litúrgico. Ele sempre escolhe a mim e a você. Então, diz o texto, Jesus olha para aquelas 6 talhas e ele diz: enche de água. E vocês sabem que aqui Jesus está demonstrando o seu poder. Sabe disso? E aí os serventes estão, não sei se descrentes ou crendo, e eles vão e obedecem. E o texto diz que eles enchem até a borda, encheu até o tutano, até começar a derramar. E aí Jesus não pega e levanta a mão para o céu e fala assim: Pai, eu te peço que o Senhor transforme essa água. Não pede nada. Pela obediência daqueles homens que o ouviram, ele diz: tirai agora e levai ao mestre-sala. Calma aí, a gente acabou de encher essas talhas de água, a gente acabou de colocar água aqui. O Senhor quer que eu tire essa água e leve para o mestre-sala agora, assim? Jesus, basicamente, só obedece, meu filho, confia. Então, os serventes pegam e levam para o mestre-sala. Quem é esse mestre-sala? Esse mestre-sala é aquele que cuida do casamento, da cerimônia. Ele foi contratado para isso. Provavelmente ele está dentro de uma tenda, onde tem 3 divãs e uma mesa baixa no centro. E assentado lá, ele recebe esse vinho para provar. Talvez o servente dizendo: olha, o outro vinho que nós tínhamos aqui acabou, chegou esse vinho aqui, podemos servir esse vinho? Então o mestre-sala vai experimentar o vinho. Então quando ele pega, experimenta, algo surpreendente acontece. Sabe o que acontece? É que no céu da sua boca, nas suas papilas degustativas, o sabor do céu explode. E ele diz: calma aí, normalmente se serve primeiro o vinho melhor, de melhor qualidade, depois se serve o de menor qualidade, quando as pessoas já não conseguem discernir muito bem. Mas você fez o contrário, você deixou o melhor vinho para servir depois. Isso é inovador, nunca tinha visto isso. Mais uma vez, ele também não está brigando, ele está elogiando o feito. Mas pensem comigo, o noivo tinha seguido o rito, ele tinha servido o melhor vinho no começo, depois o vinho inferior. Mas não importa. Sabe por que não importa? Porque não há nada neste mundo vil que um homem possa oferecer que Deus não possa oferecer muito mais e muito melhor. Ele serviu o melhor vinho que tinha, mas quando então Jesus transforma de algo que não era nenhuma água potável em vinho, então aquele mestre-sala tem uma experiência que um dia eu e você teremos, que será o dia que nós estaremos ceando com o nosso Senhor. Ele experimentou pouco do gosto do céu, e isso deixou ele estonteante. Ele fica comovido, e ele fica então assustado, admirado. Ele diz: eu nunca vi isso. Pois é, o homem tentou servir o melhor vinho, mas nada pode se comparar com aquilo que só o Senhor pode fazer. E aí, diz o texto então, que João vai finalizar dizendo: foi assim que Jesus principiou os seus sinais. O que é um sinal? Sinal não é apenas um milagre, não é algo que acontece corriqueiramente. Sinal é algo que aponta para algum lugar. E no Evangelho de João nós vamos ter alguns sinais, sempre apontando para esse que é a palavra que se fez carne. O Verbo vivo verdadeiramente encarnou.
E agora essas pessoas das bodas de Caná da Galileia podem experimentar disso, da própria verdade que anda no meio deles. E é interessante, porque sinal então são histórias reais, histórias que acontecem aqui nessa terra, mas que apontam para uma realidade celestial. Sinal não é então um negócio comum. Sinal tem uma indicação. Qual é a indicação? Mais uma vez, se você tiver pelo menos um pouco de fé e se aproximar desse Jesus, então você vai ter alguns momentos como esse, que a realidade presente é irrompida. E então o céu se abre, uma escada se forma e anjos de Deus sobem e descem na presença daquele que é todo poderoso. Esse foi o primeiro sinal. É interessante João registrar como o primeiro sinal. Sabe por que é interessante João registrar esse como o primeiro sinal? Se a gente lembrar da escravidão do povo no Egito, um tempo onde o povo ficou se sentindo sozinho, abandonado, se sentindo ali oprimido, Deus levanta um libertador, dizendo: olha, eu lembrei do meu povo, eu ouvi a oração deles, eu me atentei para a aflição deles. Então nesse momento ele levanta um homem chamado Moisés, e Moisés vai ser conhecido pelos hebreus como o libertador. E tem uma coisa interessante: quando chega lá no Egito, o faraó não quer ceder, não quer dar o braço a torcer. E para falar a verdade, nem o povo de Deus acreditava mais, nem o povo hebreu acreditava no Deus que eles serviam, ou que era para eles servir, o Deus dos pais deles. Então uma coisa tem que ser feita para que eles possam acreditar. E o que acontece? Alguns sinais são revelados. De 10 sinais, tem um que começa. Sabe qual é o primeiro sinal ali na terra do Egito, para mostrar que o Senhor era poderoso, que era Deus verdadeiro, e que estava vindo para libertar o povo? Chega um dia Faraó, no seu banho matinal, no rio Nilo, e ele vai olhar, e as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Nesse instante, então, um rio que gerava vida, agora gera morte. Mas nesse Jesus, que se revela ao seu povo, é a água que é transformada em vinho. E nós sabemos pelos evangelhos e também pelos livros, as epístolas, que o sangue de Jesus vai ser representado também pelo vinho, mais para frente. Mas uma coisa que a gente já também pode ter noção, é que nesse Jesus, aquilo que era considerado para apenas um ritual de impureza, agora é transformado na sua substância, para dar alegria para o seu povo. Somente nesse Jesus é que as coisas verdadeiramente são transformadas, melhoradas da água pro vinho. Pois é. E aí diz que então os seus discípulos creram nele. Isso é interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, porque Jesus decidiu operar o seu primeiro sinal num casamento. Interessante isso, não é? De se pensar. Não foi um negócio estonteante, não foi um cego vendo, não foi o paralítico andando. Parece às vezes um pouco inútil, não parece? Mas não é não. Sabe por que não é inútil? Porque aqui está a comprovação de que aquele que é o dono da nossa alegria está sempre disposto a trazer a felicidade para a nossa vida de volta. Mesmo quando alguns imprevistos acontecem, mesmo quando algumas dificuldades se tornam presentes, mesmo quando tem algum problema que surge, como eu disse, imprevistos acontecem, dinheiro acaba, relacionamentos desmancham, problemas ocorrem o tempo todo, mas é o próprio Jesus que diz: nesse mundo, imprevistos acontecem sim, existem aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele já venceu todas as aflições. E por que então nós temos grande esperança? Sabe por que nós temos grande esperança? Porque um dia um novo casamento será demonstrado. E nesse dia nós teremos uma bodas também. Uma bodas que vai durar para sempre. E nessa nós estaremos ceando
com o nosso Deus, sentindo o sabor que o mestre Sala teve ali, a degustação, o sabor do céu explodindo na nossa boca. Será uma eternidade vivendo de delícias, de coisas maravilhosas, onde não tem mais amargo de sofridão, não tem mais tristeza, não tem nem sequer lágrima nos olhos. A única coisa que a gente tem lá é uma grande bênção que nos foi preparado, não porque a gente merece, mas sabe por que foi preparado para a gente? Porque a gente que se reúne nessa noite chuvosa de Osasco, nesse lugar, um dia seremos chamados como noiva imaculada do Cordeiro de Deus. E nesse dia, o noivo se apresentará, nos levará para morar com Ele. E nós teremos uma festa que perdurará por toda a eternidade. A gente sofre nessa terra, sim. A gente passa por aflição nessa terra, sim. A gente tem dificuldade nessa terra, sim. Mas a gente ainda tem bom ânimo, porque a gente sabe que tem alguém cuidando da gente. O nosso noivo nos aguarda e deseja então estar conosco. A nossa esperança então está de que um dia nós nos encontraremos com Ele e participaremos das bodas do Cordeiro, onde nós experimentaremos do gosto do céu e jamais Ele se apartará da nossa boca. Chegará o dia, mas enquanto não chega esse dia, a gente caminha na convicção de que sim, nessa vida temos imprevistos, mas Ele sempre se apresenta para resolver os nossos problemas. A gente tem dificuldade, a gente pode ter sim. A gente pode ter sofrimento, a gente pode ter sim. Mas o noivo, aquele que garante sempre transformar a água em vinho, é aquele que mudou a nossa vida, e por isso nós precisamos viver condizentes a isso. Porque, meus irmãos, quando Ele sofre na dura cruz, quando Ele sente o gosto amargo da morte, nós temos uma convicção que depois de 3 dias, assim como depois de 3 dias que Ele está em Caná da Galileia, vem uma boa notícia. Qual é a notícia? A notícia é dada primeiro para as mulheres que procuram Ele. E a notícia é: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está. O Senhor Jesus, que agora está vivo, é aquele que sempre muda a nossa história, que deseja que a gente tenha uma vida plena, uma vida de bênção. E a gente pode caminhar com muita convicção, sabendo que agindo Ele, quem é que pode impedir? Que os seus planos não podem ser frustrados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que eu tenho convicção. A minha vida melhorou da água para o vinho, porque um dia o Salvador da minha história entrou na minha existência. Então eu não tenho que ficar assustado. Imprevistos acontecem, sim. Eu só preciso levar aos pés de quem pode resolver, obedecer o que Ele me manda, e depois desfrutar do seu favor. Por isso, mais uma vez, eu tenho a convicção nessa vida que minha vida melhorou sim, da água para o vinho, porque eu tenho o Senhor que transforma a água em vinho. Que Deus te abençoe.